Oi meninos, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Professor Lucas Mendonça aqui contigo, tá? Essa aqui foi uma maneira que eu consegui para a gente conseguir dar continuidade no nosso conteúdo em meio a essa pandemia, tá? Do Covid-19, enquanto nós não voltamos à nossa aula presencial, tá? Te digo de antemão que eu tô com saudade, de verdade. Tá? Mas a gente precisa dar continuidade, então vamos lá. Eu preciso passar para vocês agora para um próximo conteúdo, e o conteúdo será tabela periódica, tá bom? Essa é a nossa aula de número 1, beleza? Aqui é a data da nossa aula, então você vai anotar isso aqui no seu caderno tudinho, prestar atenção na minha explicação e pela explicação você pode até obter novas informações que eu não vou estar mencionando no papel, mas você pode anotar num bloquinho de nota no seu caderno, tá bom? Beleza. Tabela periódica. A tabela periódica ela serve necessariamente para quê? Ela tem uma função de organizar os elementos químicos. Por quê? Com o passar do tempo, elementos químicos iam sendo descobertos, né? E esses elementos que eram descobertos precisavam de uma organização, tá? Uma das organizações foi feita por Dmitri Mendeleev, em 1869. Mendeleev organizou a tabela periódica. Ela organizou os elementos químicos da tabela periódica em ordem crescente de número de massa atômica, tá bom? Então, olha só. Além disso, Mendeleev deixou alguns espaços vazios em sua tabela para que novos elementos que ainda seriam descobertos conseguissem encaixar-se ali, tá? Mesmo não tendo uma previsão que se de fato existiriam outros elementos. Mas é óbvio, se já haviam descoberto, na verdade, alguns elementos, significa que existiriam outros sim. E esses elementos que seriam descobertos preencheriam aquelas lacunas deixadas ali por Mendeleev. Tudo bem? Olha só, quantos elementos nós temos, Lucas? Atualmente, nós temos 118 elementos que foram descobertos até o dia de hoje. Desses 118, 92 são elementos naturais, ou seja, encontrados na natureza, certo? E 26 são artificiais, eu só consigo encontrá-lo se eu produzi-lo em laboratório, ele é apenas produzido artificialmente, tá bom? Depois de Mendeleev, de 1869, veio um carinha chamado Henry Moseley, que postulou uma tabela periódica em 1913, que ela era organizada em ordem crescente de número atômico, tudo bem? Olha só, aqui eu tenho, por exemplo, detalhe, essa é a tabela periódica atual, a tabela periódica aceita até hoje, tá bom? Então aqui eu tenho o elemento hidrogênio com número atômico 1, hélio número atômico 2, lítio 3, berílio 4, boro 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9, neônio 10 e assim sucessivamente, uma ordem crescente de número atômico, cada elemento químico ocupando uma família diferente da outra, certo? Alguns numa mesma família, claro, aí eles vão possuir características semelhantes que eu já te explico por quê. Tudo bem? E como é que foi organizada, Lucas, essa tabela periódica lá por Moseley? Moseley organizou a tabela periódica em duas subdivisões. Grupos, também conhecidos como famílias, tá bom? Que são as linhas verticais aqui da minha tabela periódica. São 18 linhas, são 18 grupos aqui, ó, 18 grupos ou famílias, tá bom? Grupo 1, antiga família 1A, grupo 2, antiga família 2A, grupo 13, antiga família 3A, grupo 14 e assim sucessivamente, tá bom? E ele organizou também em 7 classes ou períodos, que são as 7 camadas eletrônicas que eu te mostrei lá no modelo atômico de Bohr, que eu te mostrei também na distribuição eletrônica proposta por Linus Pauling, tá? Você lembra disso com certeza. 1s2, 2s2, ok? Então, olha só, aqui eu tenho a primeira camada, ou seja, o primeiro período, segunda camada, ou seja, segundo período, terceira camada, terceiro período, quarta camada, quarto período, quinta camada, quinto período e assim sucessivamente, certo? Até a sétima camada aqui. São as nossas linhas horizontais. Tudo bem? Aqui, de verde, eu coloquei para vocês, ó, no grupo, o grupo 1, grupo 2, grupo 13, 14, 15, 16, 17, 18, eu tenho aqui elementos que são considerados, olha só, vou escrever um asteriscozinho aqui de verde, eles são elementos representativos. Tudo bem? De vermelho aqui que eu coloquei que vai do grupo 3 ao grupo 12, eu vou ter os meus elementos, olha só, vou colocar um asterisco aqui, os meus elementos que são considerados elementos de
transição, certo? Sendo que os elementos de transição, eles podem ser divididos em dois: elementos de transição interna e elementos de transição externa. É isso mesmo, interno lembra aquilo que está dentro, né? Então, bem aqui, ó, tá vendo? Essa fila do LA e do AC que eu destaquei de amarelo para ti aqui. Essa série aqui, ela é conhecida como a série dos lantanídeos. E a série do AC são os actinídeos. Aqui eu vou ter os meus elementos de transição interna, certo? Nessas duas filas aqui. E aqui fora, ainda na classe dos de vermelho aqui, ó, 3 até o 12, eu vou ter os elementos de transição externa, certo? A distribuição eletrônica que eu te ensinei a fazer para os elementos de transição interna vão terminar em F, para os elementos de transição externa vão terminar em D, tudo bem? Lucas, e os elementos representativos? Eles têm uma terminação na sua distribuição eletrônica? Tem. Os grupos aqui, ó, esse primeiro grupo da tabela periódica, ele é conhecido como grupo 1, antiga família 1A. Quem são eles? Só de verde, tudo bem? Só de verde aqui, ó. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Eles são conhecidos como metais alcalinos. A sua distribuição eletrônica, ela vai terminar com S1. Tudo bem, gente? Tranquilo? Os elementos do grupo 2, antiga família 2A, a sua distribuição eletrônica vai terminar em S2. Eles são conhecidos, olha aqui, ó, como metais alcalino terrosos, certo? São berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, ok? Olha uma frasezinha para que você lembre desses elementos, olha aqui, ó. Li na capa de revistas, aqui é rubídio, tá? De revistas brasileiras, coisas francesas, tudo bem? Essa seria a família 1A, grupo 1, os metais alcalinos, lembre desse nome. Aqui, ó, família 2A, grupo 2, alcalinos terrosos são berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Olha a frase: Bela Magricela casou com o senhor Barão. Tudo bem? Só para que você lembre aí desses elementos na tabela periódica, tá? Aqui no grupo 13, eu não tenho o nome dessa família. Eu vou olhar para o primeiro elemento, que no caso é o boro, então eu vou dizer que é a família do boro. Carbono, família do carbono. Grupo 15, família do nitrogênio. Aí quando eu chego no grupo 16, eles têm um nome. O grupo 16, olha só, eles são conhecidos como calcogênios, certo? Antiga família 6A. O grupo 17 também tem um nome. Eles são conhecidos como halogênios. Tudo bem? E o grupo 18, que é a elite da tabela periódica, são os gases nobres. Eles são, olha aqui, como eu já mencionei, eles são conhecidos como gases nobres. Então, vamos recapitular? Grupo 1, metais alcalinos. Grupo 2, alcalinos terrosos. Grupo 16, calcogênios. Grupo 17, halogênios. Grupo 18, gases nobres. Tudo bem? Grupo 13, família do boro. Grupo 14, família do carbono. Grupo 15, família do nitrogênio. Esses elementos que estão de verde são elementos representativos. A distribuição eletrônica aqui, no caso do boro, vai terminar em P1, aqui em P2, P3, P4, P5 e P6. Então você entendeu que alcalinos e alcalinos terrosos, a distribuição termina em S. Grupo 13 ao grupo 18, elas vão terminar em P. Ou seja, elementos representativos têm a sua distribuição eletrônica terminada em S ou P. Tudo bem? Já os de transição, eles possuem a sua distribuição eletrônica terminada em D ou F. Se terminar em D, ele é um elemento de transição externa. Se terminar em F, ele é um elemento de transição interna. Tudo bem, gente? Esse é o nosso primeiro contato com a tabela periódica, tá? A gente vai ter vários exercícios e exemplos nas próximas aulas. Tô com muita saudade de vocês, tá? Desde já, um grande abraço. Estudem, por favor, tá bom? Beijão. Até a próxima.